pessoal, espero que estejam todos bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Tatiane e sou uma das colaboradoras do nosso amado CELI. Temos a felicidade de podermos estar aqui junto a vocês, ainda que de forma virtual. E hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre recomeço. Como vamos recomeçar as nossas vidas diante de tantas turbulências que estamos vivenciando nos dias de hoje? E pensando nesse tema, eu me paro e tenho certeza que muitos de vocês também se fazem essas seguintes perguntas. Como recomeçar, né? Diante de uma situação tão difícil que nós estamos enfrentando, onde muitos passam fome, onde tivemos tantas perdas, né? Perdas de entes queridos, perdas dos nossos trabalhos, onde muitos de nós nos encontramos em situações de dificuldades, seja em questão de saúde ou financeira. Como recomeçar? Como recomeçar depois que nos disseram para parar, refletir e olhar para dentro e enxergamos dentro de nós a escuridão? Como começar a partir daí? Como nos aceitar, como nos perdoar, para daí assim, né, poder perdoar e aceitar o nosso irmão? Num mundo onde a gente vê tantas desigualdades, tantas atrocidades ainda acontecendo, como recomeçar nesta terra prometida, né, por Jesus há tanto tempo atrás, esse mundo onde existirá somente o amor, a fraternidade, a igualdade? Como recomeçar nesse planeta desta forma? Então, pensando nesse tema do recomeço, eu recorri ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, numa pequena passagem do item 4, onde Jesus, ao chegar em uma cidade, é convidado por Zaqueu para se hospedar em sua casa. Zaqueu, na época, era conhecido, né? Ele era o chefe dos publicanos e era conhecido como um homem de má conduta. E foi uma surpresa não só para todo o povo, como também para os próprios discípulos, Jesus querer ficar na casa, então, daquele homem de má vida, como era reconhecido na época. Mas aí começa a nossa reflexão, porque Jesus, ao chegar naquela casa, ao conversar com aquele homem tão feliz de poder recebê-lo, né, em sua casa, com seus familiares e tudo mais, e com todos os seus discípulos, ainda que contrariados, seguiram Jesus naquele momento. Ao sentar-se à mesa, Jesus fica admirado até com a forma com que aquele homem o recebe, tão humildemente, né? E aí Jesus deixa essa grande mensagem para nós de como recomeçar, porque lá ele deu a oportunidade para que Zaqueu, né, mostrasse que ele seguia a lei, que ele realmente tinha errado em muitos itens, em muitos requisitos, né, mas que ele já vinha trabalhando para a caridade do próximo, que ele estava dividindo então a sua fortuna, os bens que ele tinha adquirido com todos os homens que trabalhavam para ele na época, que ele já estava fazendo a caridade. E ele disse inclusive para Jesus que se ele tivesse ofendido alguém, que ele então o recompensaria 4 vezes mais do que ele tivesse então prejudicado aquela pessoa. E Jesus então diz que naquele momento ele foi salvo, que Jesus foi até ele porque ele vai atrás daqueles que se encontram perdidos e merecem a salvação. Então, eu quis trazer essa mensagem para nós, para a gente poder embasar o nosso recomeço. Então é assim, quando a gente se acha tão fragilizado nesse momento, que não vemos uma forma de recomeçar, né, diante de tantas dificuldades, devemos lembrar que
Jesus estará e esteve sempre conosco, que basta que queiramos Ele em nossas vidas, que as nossas dificuldades serão, de certa forma, amenizadas, que se toda vez que nós tivermos fé e fizer a nossa parte, nós teremos sim condições de recomeçar, teremos sim condições de fazer tudo diferente dentro das suas leis. E que leis são essas, né, meus amigos? É a lei do amor, a lei da fraternidade, a lei da caridade e a lei do nosso olhar para com o outro, no sentido do perdão, né, do sentido da empatia com o próximo, de me colocar no lugar do próximo. E aí também eu penso que esse recomeço, ele tem que partir de nós. Independente de tudo aquilo que está nos rodeando, precisamos dar o primeiro passo, porque é isso que Jesus e é isso que Deus espera de cada um de nós. É óbvio que teremos todo o auxílio necessário, tanto dos céus quanto da terra, para todo homem de bem que tiver o seu esforço será dado a sua recompensa. Essa foi uma das mensagens que ele nos deixou. Mas confesso a vocês, e eu acho que muitos compartilham do mesmo sentimento, que muitas vezes nos sentimos perdidos e não sabemos de que forma iremos recomeçar. Então precisamos primeiramente olhar para dentro, sim, reconhecer todas as nossas dificuldades, nos perdoar, nos amar, entender que estamos num processo e nos esforçar muito para que possamos então conseguir lapidar todas as nossas má tendências e começar a viver dentro das sagradas leis divinas, né? Que todos nós reconhecemos, que é a lei do bem, que é a lei do amor. Esse seria o primeiro item. Segundo, mudar o foco do nosso olhar. Hoje em dia, se nós ligamos as nossas televisões, se nós ouvimos os rádios, as notícias, nas nossas páginas, né, da Facebook, todas as redes sociais, o que nos chegam são quase que 80% de coisas ruins, né? Nós devemos fazer a nossa parte modificando tudo isso. É óbvio que precisamos conhecer, saber daquilo que estamos passando, mas não precisamos olhar só por um viés, porque o que é nos passado é aquilo que dá ibope, e não necessariamente somente aquilo que está ocorrendo, porque ao mesmo passo que tem muitas coisas ruins acontecendo, tem inúmeras outras coisas boas. A gente sabe que diante de tantas crianças que ainda são maltratadas pelos seus pais quando deveriam ser cuidadas e amadas, tem trilhões de psicólogos, de cuidadores dando amor para crianças, tem pessoas levando a asilos, aos orfanatos, às casas lares, amor, levando fraternidade, levando alimento, levando uma palavra, levando um colo, um abraço, um olhar. E são essas coisas que nós precisamos nos apegar, não somente nas coisas ruins, como normalmente nós fazemos. Precisamos mudar essa energia, essa vibração que nos rodeia, para que sim, desta forma, a gente consiga respirar, para que dessa forma a gente consiga ter força, ter coragem de seguir em frente. Precisamos olhar todas as belezas da vida, todo o aprendizado que esse vírus, né, está nos trazendo. Ele não está só nos afastando, ele não está só levando para a pátria espiritual milhões de pessoas, ele não está só tirando os nossos empregos, atacando a nossa economia. Não, ele está nos dando uma linda lição de amar aqueles que estão junto a nós, de entender o quanto é importante vivermos em família. Ele veio trazer para nós o quanto é importante a gente ter
essa fraternidade dentro da nossa primeira sociedade, a mais importante, que é a família. Ele veio trazer para nós que não existe nada na vida que nos separe ou que nos diferencie perante Deus. Porque esse vírus, ele não separa por barreiras, ele não separa por classe social, por cor da pele, por religião, por questões políticas, por absolutamente nada. Ele simplesmente acontece, ele nos iguala, ele nos traz a certeza que todos nós temos as mesmas necessidades, que todos nós estamos passando pelos mesmos problemas nesse momento. Então vejam que a gente tem que mudar o foco da nossa visão, do nosso entendimento nesse momento, para que a gente consiga de fato entender o que estamos passando e, melhor, entender o porquê estamos passando, para que estamos passando e o que nós estamos fazendo nesse momento para que a gente consiga de fato nos reinventar, recomeçar, porque a gente sabe o quanto doentes estávamos. Nós não tínhamos mais tempo para olhar para o próximo. Estávamos numa vida frenética, numa busca incansável, sabemos lá do quê? Porque de fato a gente não conhece, não tem esse entendimento do que realmente é importante. E esse vírus nos parou e nos fez pensar, nos fez refletir, nos fez olhar para dentro. E ainda que doesse esse olhar, nos fez entender o quão é importante eu mudar, me reinventar, o quão é importante eu renascer e aprender com tudo isso, ser mais caridoso, ser mais amável com o outro. Então, meus amigos, essa reflexão que eu trouxe hoje é para que nós saibamos que nós não precisamos de um novo caminho, estamos no caminho certo. O que nós precisamos de fato é caminhar diferente. Esse caminhar diferente é que vai fazer com que tudo se esclareça, com que eu consiga renascer, Assim como a fênix renasce das cinzas, que nós vamos conseguir renascer muito mais fortificados, com muito mais fé, com muito mais coragem, com muito mais amor, com muito mais fraternidade em nossos corações, porque nós temos Jesus como guia, como padrão a ser seguido. E deixo aqui então essa reflexão para cada um de vocês. Tragam de volta, façam com que esse amor deixado por Jesus cresça dentro dos seus corações, ao modo que ele consiga espalhar por todos os lugares aonde a gente possa passar, para que todos possam sentir a diferença de recomeçar, a diferença de termos fé, a diferença de querermos ser pessoas diferentes, pessoas melhores, pessoas do bem. Paz e luz a todos e um ótimo recomeço a todos nós.